Olá, graça e paz. Tudo jóia? Eu andei um pouco sumido aqui do canal de produzir vídeos para vocês, mas agora estou de volta. É muito bom ter você aqui assistindo esse nosso vídeo e hoje eu trago um vídeo novo para você. Eu vou ensinar a você a como construir a sua argumentação ao longo da explicação do seu sermão, especialmente se o sermão é expositivo. Vem comigo! Bem-vindo ao nosso canal e saiba que este canal foi criado com a finalidade exclusiva de ajudar você no ministério da pregação. Seja você pastor experiente ou até mesmo pregador leigo, este canal é para você. Muitas vezes o pregador fica se perguntando de onde tirar a argumentação, de onde tirar aquilo que ele pode chamar de recheio para o conteúdo da sua pregação, para o conteúdo do seu sermão. Esse recheio precisa ter qualidade, relevância e estar intrinsecamente, intimamente relacionado com as ideias que estão expressas no texto e que você vai usar o sermão para explicar. Eu vou trazer para você 5 sugestões ou 5 orientações de onde tirar o conteúdo que vai apoiar a sua argumentação. Lembrando que a sua argumentação principal, ou seja, os tópicos do sermão, os tópicos da sua pregação, precisam estar fundamentados, baseados no texto que você leu para pregar. Não é à toa que esse texto se chama texto base. Porém, existem outras fontes de informações que você pode, aliás, que você deve usar para apoiar a sua argumentação que está baseada no texto. Esse conteúdo de apoio, ele não fundamenta, ele não baseia, ele não sustenta de pé a sua argumentação. O que vai sustentar a tua argumentação é o texto bíblico que você usa, tá? Ele é a base da sua fala. Essas informações, elas servem de apoio. É como se você estivesse subindo em uma escada rolante. A tua base são os degraus. A fundamentação da sua subida, da sua caminhada, vamos dizer assim, são os degraus. Mas tem o corrimão. O corrimão você usa para se apoiar. Mas quem está te conduzindo não é o corrimão. Quem está te conduzindo são os degraus. Se você soltar a mão do corrimão, você continua subindo ou descendo. De modo que, analogicamente, os degraus se constituem o texto bíblico base da sua pregação. Esta argumentação que eu vou ensinar hoje a você a buscar e a construir, esta argumentação, ela se constitui o corrimão. É onde você se apoia para enriquecer a sua fala, enriquecer o seu discurso, ok? Então eu ofereço a você hoje 5 opções. Se você puder usar as 5, não tem problema. O seu sermão vai ser enriquecido com elas. Mas além dessas 5, eu vou te dizer outras 5 que você precisa evitar ou não usar em hipótese alguma, ok? Primeiramente, nós vamos para as 5 opções de apoio para enriquecer a argumentação do seu sermão. E a primeira, que é fundamental, não apenas apoia a sua argumentação, mas ela confere autoridade à sua argumentação, que são outros textos da Escritura. As suas explicações ao longo da pregação, elas estão fundamentadas no texto base, o texto que você leu para a congregação, deu seu título e a respeito do qual você vai falar. Mas existem muitos outros textos da Escritura, outras passagens da Escritura que tratam do mesmo assunto. De modo que, apesar de você estar fundamentado em versículos que foram extraídos do texto base, você pode pensar outros textos, outras passagens das Escrituras para apoiar
a sua argumentação, para reforçar suas ideias, para enriquecer a sua argumentação através da própria Bíblia, tá? De modo que você estará usando o princípio áureo da interpretação bíblica, da hermenêutica bíblica, que é a Escritura explica a Escritura, ok? Então, a primeira opção é a própria Bíblia, para apoiar a sua argumentação através da explicação dos tópicos. E a segunda opção são citações de personalidades. Existem muitos homens e mulheres de Deus que, ao longo da história, deixaram um legado de conhecimento e de testemunho. Esse conhecimento e testemunho foram expressos através das suas próprias citações. E elas estão em livros, em histórias, estão em vídeos e vai por aí. Essas citações, desde que você mencione a fonte, são absolutamente legítimas para apoiar a sua argumentação ao longo da pregação. No entanto, cuidado para não usar citações de homens ou mulheres que não são tementes a Deus, que não servem ao Senhor. Existe muito material que é relevante e sério e que pode ser usado para apoiar informações ou citações de personalidades, ok? Mas cuidado para que não esteja usando uma personalidade que seja um incrédulo, ok? Muito bem, essa foi a segunda. E vamos para a terceira opção de conteúdo, de informação que a gente pode usar para apoiar nossa argumentação ao longo do sermão. São fatos históricos. Muita coisa aconteceu na história da humanidade, seja a história antiga, história moderna, história pós-moderna, história contemporânea. Existem fatos que estão registrados na história que podem ser usados para enriquecer a nossa argumentação ao longo da nossa pregação. Entretanto, volto a dizer, é importante mencionar a fonte e que tenha havido um cuidado com relação à verificação da veracidade desse fato histórico. Isso é muito importante, tá? Essa foi a terceira opção de informação ou conteúdo que pode apoiar a sua argumentação na pregação. Vamos à quarta. Histórias. São histórias. Em alguns lugares, nós chamamos de causos. O que são histórias? São informações que chegam até nós de boca em boca e que possua algum conteúdo relevante, que possa se encaixar naquele assunto, naquela temática, na ideia daquele texto bíblico que nós estamos usando para pregar. Você já deve ter ouvido algum pregador dizendo: conta-se que certa ocasião aconteceu isso, isso e isso. Certa ocasião, certa vez aconteceu isso. E isso que aconteceu pode ser alguma história que faça diferença no sentido de enriquecer a sua argumentação. É possível usar. Entretanto, é muito importante que você mencione que não se trata de um fato, ou que você não tem certeza de que é um fato, mas o princípio ou o valor tratado naquela história pode ter relação com a sua explicação do texto. Ok? Algumas histórias podem fazer a diferença. A quinta e última opção de informação ou conteúdo que pode enriquecer a sua argumentação é a cultura pop. Existe nas artes, por exemplo, existem músicas, existem filmes, existem novelas, existem livros, tudo à nossa volta que seja produção cultural ou produção artística pode obter conteúdo que seja relevante, que pode enriquecer a sua argumentação. Aquela cena de um filme, a ideia central de um filme, uma estrofe ou um trecho de uma canção, a menção de uma ocorrência registrada em determinado livro,
Tudo isso pode servir a você como apoio para enriquecer a sua argumentação. Joia? Agora eu quero apresentar a você 5 outras opções que você deve, as 3 primeiras, evitar ou usar o mínimo. E as 2 últimas, nunca, jamais usar. Ok? As 3 primeiras são: evite usar suas experiências pessoais. Sim, eu digo evite porque tem a questão do testemunho. E o nosso testemunho, durante a pregação, pode fazer muita diferença, desde que ele tenha absolutamente tudo a ver com o que você está pregando, ok? Mas tome cuidado para não dar um testemunho a cada vez que você abordar um tópico. Cuidado para não dar um testemunho ou contar uma experiência pessoal a cada versículo que você lê na Bíblia. Tá? A intenção do sermão é você pregar o texto, pregar a escritura e não falar de você, tá bom? Eu acho que se a pessoa quer falar muito de si, falando muito na primeira pessoa, eu, ou usando muito o pronome possessivo, meu, minha, não. Evitar isso. O sermão não é sobre você, tá? Volto a dizer, apenas evite. Se você vai falar alguma coisa a seu respeito, tome cuidado para não passar a ideia de que você está querendo aparecer mais do que o texto. A sua finalidade como pregador é pregar a palavra e não as suas experiências. Ok? A segunda coisa que você deve evitar são as experiências de outras pessoas. Eu digo evitar porque é possível que alguém tenha tido uma experiência, compartilhado com você, e essa pessoa tenha dado permissão a você para falar dela no púlpito. Beleza, não tem problema nenhum, tá bom? Mas tome cuidado para que essa pessoa não receba de você elogios tantos e tamanhos que pareça que você está adulando essa pessoa, tá bom? Tome cuidado, que isso pode ser constrangedor para você, para a pessoa ou para o próprio plenário para quem você está falando. E o cuidado também para que esta informação a respeito da experiência dessa pessoa tenha conexão com a mensagem da sua pregação, ainda que esta pessoa não esteja presente. E a terceira coisa que você deve evitar é usar as pessoas que estão no auditório. Evite isso, tá? Salvo os casos em que a pessoa tenha pedido para mencionar o nome ou tenha autorizado. Mas se pode evitar, é bom. Não tem necessidade de ficar falando de fulano, de beltrano, de cicrano. Não. As pessoas mais envolvidas na sua pregação, para efeito de citação, são Deus, Jesus, o Espírito Santo e os referentes do texto. Os referentes do texto são o autor e os destinatários. Ok? Então, é bom evitar usar pessoas presentes. Isso pode ser muito constrangedor. Tá bom? Agora eu quero trazer 2 coisas que, se eu pudesse, eu proibiria você. Mas eu não posso. E você é uma pessoa livre para fazer o que bem entender. O que eu estou apresentando hoje são apenas dicas, sugestões para melhorar a sua performance no púlpito. Essas 2 coisas são piadas. Não apenas evite, se autoproíba isso. Você não está ali, eu não estou ali para pregar e fazer as pessoas rirem, para arrancar gargalhadas das pessoas. Às vezes a sua argumentação pode receber um tom de bom humor, sem problema nenhum. Mas nós não estamos ali como quem está em um show de piadas. Não. O conteúdo da palavra de Deus, seja qual for o tema da pregação, seja qual for o assunto a ser tratado, é algo de elevadíssima seriedade. O púlpito não é lugar para se preocupar em arrancar gargalhadas de ninguém.
não use, não apenas evite, mas não use piadas no púlpito. A segunda e última coisa que eu gostaria de dizer para você não usar em hipótese alguma são os casos de gabinete. Algumas pessoas se sentem à vontade para tratar de assuntos pessoais, às vezes assuntos íntimos, com o seu pastor, por conta da credibilidade que ele inspira ou deveria inspirar. Às vezes são coisas que as pessoas não contam para ninguém, mas resolvem conversar com o seu pastor na intenção de encontrar apoio, acolhimento, aconselhamento e oração. A pessoa não procura a ajuda do pastor no gabinete como quem procura um repórter que vai usar o microfone para contar as suas questões, que muitas vezes são pessoais. Então, em hipótese alguma, faça isso. Se você fizer isso, você estará destruindo a credibilidade que o ministério pastoral deveria inspirar. A confiança que as pessoas depositam na figura do pastor. De modo que a consequência disso pode ser devastadora na igreja e na vida pessoal e familiar de muitas pessoas, ok? Muito bem, meus queridos irmãos, amigos, estas são as minhas dicas de hoje. 5 opções de fontes absolutamente válidas para apoiar a sua argumentação na pregação. 3 que você deveria evitar, mas ainda pode usar com bastante parcimônia. E 2 que não deve usar em hipótese alguma. Joia? Se este vídeo foi útil para você, eu peço que você curta dando seu joinha, compartilhe com outras pessoas para que eles possam também desfrutar dessas dicas e fique à vontade também para comentar no espaço que é destinado a isso. Muito obrigado por sua atenção, que a bênção de Deus alcance você. Receba meu ósculo santo e até o próximo vídeo.